Ok, pessoal, então dando continuidade aí, nós vamos falar agora da solução de um sistema linear. Tá? A gente já falou que a solução de sistema linear é o conjunto, é o conjunto de todas as ênuplas ordenadas que tornam as equações verdadeiras, ok? Então, lógico, se for um sistema com duas incógnitas, essas ênuplas serão pares ordenados, três incógnitas, trios ordenados e assim por diante. Tá ok? Bom, se eu tenho aqui um exemplinho aqui, ó, um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Eu digo que 6 e menos 2 é o par ordenado que pertence aqui ao conjunto de solução desse sistema. Por quê? Porque se eu substituir aqui o x por 6, tá? E o y por menos 2, 6 menos 2 dá 4 e 6 menos menos 2 dá 8. Então ele pertence à solução. Ah, professor, mas ele é a única solução desse sistema? Não sei, não testei, não resolvi o sistema, mas verifiquei que esse cara pertence à solução. Verificar se pertence é isso, é substituir x e y lá, beleza? Substituir o valor das variáveis. Um outro exemplinho aqui, ó, se eu substituir 2 e menos 7, aqui funciona, 3 vezes 2, 6, menos 7 vai dar menos 1, e 4 vezes 2, 8, menos com menos mais 7 dá 15. Né? Então esse par ordenado é a solução desse sistema. Ah, professor, mas esse par ordenado é solução só desse sistema? Não. Eu posso ter sistemas completamente diferentes, olha aqui, bem diferentes, né? Bem diferentes, tá? São dois sistemas 2 por 2, beleza? O tamanho é o mesmo. Mas a primeira equação não tem nada a ver com nenhuma dessas, a segunda também não. E a solução tem o mesmo par ordenado. Não sei se é única, não estou entrando nesse mérito ainda, mas que tem o mesmo par ordenado, tem. Porque se eu substituir x por 2 e y por menos 7, também vai tornar verdadeiras as duas equações. Tá ok? Então agora que a gente entendeu o que é uma solução, resta saber quais são os métodos para encontrar essa solução. Então, existem vários métodos, tá? Cramer, Gauss, Castilho, matriz inversa, Gauss-Jordan e outros. Métodos iterativos, métodos de aproximação de solução, método de solução discreta e por aí vai. A gente vai focar em alguns métodos, basicamente 3, tá? O primeiro que a gente vai ver ainda nesse vídeo é o método da matriz inversa. Depois eu vou falar, ainda na aula de hoje, sobre o método de Cramer. E na próxima aula, na outra semana, eu devo falar sobre escalonamento. Tá bom? O método de Gauss-Jordan, ele vai aparecer um pouquinho aqui dentro do método de Gauss, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a gente não vai estudar explicitamente ele. Bom, vamos falar então do método da matriz inversa, o primeiro método de solução. Se eu vou falar de um método que se chama método da matriz inversa, faz sentido que eu escreva o sistema na forma de uma matriz. E aqui está ele então, tá? Eu tenho aqui a matriz dos coeficientes a matriz das variáveis x e a matriz dos termos independentes b. E aí eu simplifiquei o meu sistema para uma única equação. E aí eu digo para vocês, o método da matriz inversa é o método mais rápido de resolver sistema de equação. Ele vai ter uma série de limitações que a gente vai ver mais para frente. Mas se as limitações forem atendidas, se a gente conseguir usar o método, cara, esse método é o mais rápido. Imagina que você tivesse uma equação, né, com números reais, a vezes x igual a b. Não são matrizes, agora são números. O que você faria? Ah, vou isolar o x. Você vai falar, vou passar o a dividindo. Não, calma lá, não é por aí. Não é passar dividindo, tá? O que a gente faz aqui é um cancelamento daquele a. Então eu vou vir aqui, vou dividir por a o primeiro membro. Por quê? Porque a dividido por a vale 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então 1 vezes x não vai alterar o x. Só que eu sou obrigado a dividir os dois lados da equação por a. Então aqui eu também vou dividir o b por a. Conclusão, eu vou ficar com 1 vezes x, que é x, igual a b dividido por a. Certo?
Mas quem que é o elemento neutro da multiplicação de matrizes? Esse elemento neutro é a matriz identidade. Se eu pego a matriz identidade de uma ordem adequada e multiplico pela matriz M, isso vai manter o resultado como a matriz M. Ok? Então eu preciso aqui transformar a matriz A em identidade. E em matrizes não existe divisão. Você nunca vai ver uma coisa assim, matriz B dividido por matriz A. Não faz sentido. Não existe essa representação. Então como que eu transformo a matriz A na matriz identidade? Só existe uma maneira. Se eu quero que uma matriz A vire identidade, eu preciso multiplicar ela pela sua inversa. Tanto faz se eu multiplico do lado direito a inversa ou do lado esquerdo a inversa. Esse produto sempre vai dar a matriz identidade. Ok? O que acontece? Isso só vale para matrizes quadradas. A gente vai falar dessa limitação mais para frente. Tá? E outra coisa, no caso aqui, se eu colocar a matriz inversa do lado direito, ela vai ficar depois do x. E não vou conseguir fazer a multiplicação, porque a matriz x é uma matriz, desculpa, não é 1 aqui, é n por 1. N linhas, uma coluna. Para ela multiplicar uma outra matriz à direita dela, essa próxima matriz só pode ter uma linha. Porque lembra que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ok? Então esquece. Essa matriz inversa só pode entrar na frente. E aí eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar pela inversa de A aqui, à esquerda do A. E para manter o equilíbrio da equação, eu multiplico também a esquerda do B. Lembra que a matriz B aqui é BM, tá? Saiu um N, mas é M. A matriz B é uma matriz M por 1. Então, se eu colocar a inversa à direita, não vai rolar multiplicação. O que acontece nessa multiplicação aqui? Inversa de A vezes A. Isso dá identidade. E a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Identidade vezes x é igual à própria matriz x. Então, eu isolei a matriz x igual à inversa de A vezes B. Então, eu resumi um sistema de equações, com várias equações, em uma única equação, e a solução dele se resume a uma multiplicação. Poxa, não tem como ser mais simples em termos de operacionalidade do que isso. Tá? Vamos ver um exemplo para a gente entender o funcionamento disso. Então está ali o sistema, primeira coisa, representação matricial. Enxerguei aqui a minha matriz dos coeficientes. 1, 1, 1, 2, 3, menos 1, 3, menos 1 e 2. A pergunta é, quem é a matriz inversa de A? Para achar a inversa, eu vou usar o seguinte método. Não sei se você já conhece esse método, mas é um método muito prático, eu gosto muito. Você já deve ter visto achar matriz inversa na disciplina de geometria analítica. Mas eu vou reforçar aqui com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou partir de uma matriz ampliada, que é a matriz A, do lado da matriz identidade. Vou fazer uma série de operações por linhas, que podem ser de dois tipos. Já vou explicar os tipos para vocês. E eu quero chegar em matriz identidade do lado esquerdo, que era A, e quando o A virar a identidade vai ter virado a inversa com certeza. Então eu vou começar nesse formato. Ó. Aqui está a minha matriz A, e aqui está a minha matriz identidade. E quais são as operações por linhas que eu posso fazer? Primeiro, eu posso pegar uma linha I, criar uma nova linha I, vou pôr um asterisco aqui, fazendo ela vezes uma constante K. Lógico, essa constante nunca pode ser zero. Eu não posso zerar uma linha inteira, senão não tem inversa. Tá? Então eu posso pegar essa minha linha e trocar ela por uma múltiplo dela. Isso aqui é bem interessante de se fazer. Uma outra maneira é eu pegar a minha linha I e trocar ela por uma combinação linear dela com um múltiplo de uma outra linha J. Professor, mas para que eu vou fazer isso? Simples. Lembra que eu falei que eu quero que A vire a identidade? Para que A vire a identidade, eu tenho que resolver o seguinte. Ó. A minha diagonal principal tem que virar tudo 1. E fora da diagonal principal,
esse e esse elemento, tem que virar tudo zero. Qual vai ser o procedimento, professor? Qual é a regra? Muito simples. Começa aqui. O 1 tem que virar 1. Ah, beleza, ele já é. Abaixo dele, tudo zero. Vai para a segunda coluna. Esse elemento tem que virar 1. Para cima e para baixo dele, tem que virar zero. Vai para a terceira coluna. Esse elemento tem que virar 1. Para cima dele, tudo zero. Se você conseguir fazer isso, beleza. Você resolveu ali e achou a inversa. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou parar exatamente aqui no meio desse exercício. E o próximo vídeo eu continuo exatamente deste ponto. Continuo achando a inversa da matriz A. Tá bom?